Muito bom dia para você que acompanha a nossa programação. Começa agora o seu NE1 e a gente agradece desde já a sua companhia. Tá aí com o celular na mão? Aproveita para mandar mensagem para a gente, comentando as nossas reportagens, dizendo o que você quer ver aqui no NE1. O QR Code já está aqui na nossa tela para você acessar. O caminho você já sabe. E hoje no NE1 você vai ver que um homem idoso foi mordido por um pitbull hoje pela manhã no Recife. A gente recebeu imagens de moradores que presenciaram tudo. O homem foi socorrido por vizinhos. Outro assunto de hoje é a falta de educação no trânsito na região metropolitana. Motos em cima das calçadas, transitando normalmente, dividindo espaço com pedestres e colocando em risco a vida de todo mundo. O NE1 mostrou ontem alguns flagrantes e segue acompanhando e cobrando providência das autoridades. O Hospital Pediátrico Helena Moura, no Recife, pode passar por uma interdição por causa da falta de profissionais, entre técnicos e enfermeiros, para atender pacientes. O Conselho Regional de Enfermagem fez uma vistoria no local e diz que faltam pelo menos 50 profissionais. Pacientes que lutam contra a esclerose múltipla, uma doença grave, autoimune, estão enfrentando a falta do remédio que pode ajudar no tratamento e dar mais qualidade de vida. O NE1 traz também orientações para esse período de chuva que aumenta o risco de alagamentos. É importante ficar atento por causa do perigo de choque elétrico. E hoje tem a final do concurso Comida de Boteco. A gente vai mostrar ao vivo aqui no NE1. Então fica ligado. Tem notícias para você até 13h. Agora são 11h49 e a gente vai direto para a rua Eliane Fragoso, no bairro da Caxangá, no Recife. Um cachorro da raça Pitbull mordeu um homem que mora nessa rua. Ele ficou ferido, foi socorrido por vizinhos. Camila Torres já está pronta para conversar com a gente sobre este assunto e trazer outras informações. Oi, Camila, bom dia para você. Oi, Maristela. Bom dia para você, para quem está com a gente aqui no NE1. Essa rua fica na comunidade Nova Morada, no bairro da Caxangá, no Recife. A rua fica bem ali do lado e, de acordo com relatos dos moradores, era por volta de 8h30 da manhã, quando esse senhor estava passeando com o cachorro dele, como ele faz habitualmente, e durante o passeio com o cachorro, um outro cachorro teria fugido de casa, um cachorro da raça Pitbull. E o cachorro Pitbull teria avançado no cachorro que passeava com esse idoso. Avançou não só no cachorro, mas também no idoso que estava passeando com o cachorro. O que a gente tem de informação é que os dois ficaram feridos, tanto o cachorro quanto o idoso. O cachorro com menor gravidade, mas o idoso sim com uma ferida feia na perna. Ele saiu daqui do bairro, foi para atendimento médico, permanece ainda em atendimento médico. A gente ainda não tem informações sobre o estado de saúde dele. Ele saiu daqui consciente, mas a ferida na perna, de acordo com testemunhas, era uma ferida feia. Quando os gritos começaram a ser ouvidos, gente que mora aqui mesmo, né, na vizinhança, saiu para poder ver o que estava acontecendo. Uma pessoa ajudou o idoso, a filha dos donos do cachorro Pitbull também veio para poder afastar o Pitbull daquela situação. E foi assim que a situação se resolveu, né, com a filha dos donos do cachorro conseguindo retirar o pitbull daquele momento em que ele estava junto do outro cachorro e do idoso. E aí o idoso foi levado para atendimento médico. A gente ainda vai tentar mais informações sobre o que aconteceu aqui hoje pela manhã, entender também como que
E isso tudo aconteceu, né? Assim, o cachorro pitbull, que deveria estar em casa, bem cuidado, bem guardado, bem protegido dentro de casa, para que ele atenda às necessidades da família, mas que não coloque também o restante da comunidade em preocupação, Maristela. Não dá para colocar a comunidade em risco, né, Camila? Existe lei em relação a isso e claro que a gente vai continuar acompanhando, inclusive o estado de saúde deste idoso. Obrigada, Camila, pelas primeiras informações. O Santuário de Nossa Senhora da Conceição será entregue hoje à população e tem missa para celebrar. Quem conta para a gente é Natália Dielu, que já está por lá ao vivo. Oi, Natália, bom dia para você. Bom dia, Maristela, bom dia a todos. Hoje é um dia muito especial para os católicos, para os devotos de Nossa Senhora da Conceição e também para todas as pessoas que vivem aqui no Morro da Conceição, porque depois de 220 dias o templo aqui o santuário vai ser entregue, né, para os fiéis. A gente tem informação de que à noite, às 7h30 da noite, vai acontecer uma cerimônia religiosa de entrega do templo, né, que vai ser celebrada aí pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, celebrada também pelo reitor do santuário, que é o padre Emerson Borges. Nesse momento, o pessoal está trabalhando nos ajustes finais aqui para entregar à noite, às 7h30 da noite, o santuário. Tem voluntários trabalhando ali na limpeza dos vidros, né, dos vitrais aqui do santuário. O pessoal também nos últimos ajustes do piso aqui em frente ao santuário no Morro da Conceição. E é um dia importante, né? O santuário chegou a ser entregue de forma provisória em novembro. A gente sabe o que aconteceu em agosto, né? Vocês acompanham imagens, detalhes, né, do teto do santuário aqui de Nossa Senhora da Conceição, um teto totalmente reformado, foi construído do zero, né, depois do desabamento que aconteceu em agosto. O pessoal estava trabalhando desde o dia 12 de setembro. Em novembro, o santuário foi entregue só para a festa do morro, né, para que pudessem acontecer algumas cerimônias aqui. Depois essa obra foi retomada e agora, hoje, depois de 220 dias, ela está sendo entregue. Inclusive tem bancos novos, são 140 bancos no total, porque metade acabou quebrando, ficando destruída depois do desabamento que aconteceu no dia 30 de agosto, né, que inclusive vitimou 2 pessoas, outras 27 ficaram feridas quando estava tendo uma distribuição de cestas básicas aqui no santuário. Então, a maior parte dos bancos é nova, né? Esses bancos foram doados pela Secretaria, pelo Governo do Estado. Então a gente vai trazer detalhes dessa obra, do que mudou por aqui e de como vai ser essa celebração de entrega do Santuário de Nossa Senhora da Conceição mais tarde, às 7h30 da noite, Maristela. Natália, Padre Emerson passou por aí agora e a gente observa a movimentação, a limpeza, a arrumação, os últimos ajustes, um momento tão esperado, né, Natália? É um símbolo muito importante do Recife e também para todo o estado de Pernambuco, que atrai todos os anos muitos fiéis, inclusive do país inteiro, para celebrações aí no santuário. E a gente aguarda agora com expectativa essa celebração da noite e as suas próximas informações também, Natália. Daqui a pouco você volta então. Até já. Vamos circular pelo trânsito. Agora a gente está chegando pertinho do meio-dia com a Rua Real da Torre, ali pertinho do túnel, no bairro da Madalena, para trazer informações para você dessa movimentação tranquila. Agora, nesse quase começo de tarde, as pessoas saindo aí para os seus compromissos, da hora do almoço. O tempo continua bem fechado aí na região. E a gente agora vai para a Avenida Doutor José Rufino, ali em frente ao Colégio Visão, no bairro da Estância. Movimentação tranquila também, sem congestionamentos para o motorista que está passando por aí. Agora, bora para a Avenida Rosa e Silva, no cruzamento com a Santos Dumont. A gente observa uma movimentação bem intensa aí de carros, de motos. Tem muitas escolas particulares aí no entorno e a gente observa a movimentação de quem vai aí sentido Zona Sul do Recife, está circulando pelos bairros da Zona Norte da capital.
E a linha sul do metrô do Recife voltou a funcionar no começo da manhã. 10 estações do metrô foram fechadas ontem à tarde por causa de um problema na rede aérea, perto da estação Recife. Uma manhã que começou bem complicada para quem precisou pegar o metrô. A estação Cajueiro Seco estava desse jeito, completamente vazia, depois que a linha sul, que tem 12 paradas, ficou sem funcionar, ainda no final da tarde de ontem. De acordo com a CBTU, 10 estações foram fechadas, por causa de um problema na rede aérea do metrô próximo da estação Recife. Para os passageiros que precisavam seguir para os compromissos, o jeito foi improvisar. Debaixo de chuva, muita gente seguiu para a estação integrada de Cajueiro Seco, na tentativa de não se atrasar. Minhas amigas me comunicou, mas eu vim, né, tentei, né? Aí vim pegar o ônibus, tem mais nessa chuva, né? É bronca, mas é assim mesmo, né? Fazer o quê? Com tanta gente, a estação ficou assim, com filas dando voltas no terminal. Quem conseguia entrar no ônibus ia espremido mesmo, sem espaço para nada. Complicado demais, meu amigo, complicado demais. Essa é a situação do brasileiro. Estou indo para Casa Amarela. Casa Amarela, muita dificuldade no transporte, muita mesmo. Sofrimento para o trabalhador. Claudemir saiu de casa sem saber que o metrô estava quebrado. Pego de surpresa, não sabia não. Porque era até para falar mesmo, ter umas pessoas para ter junto assim para estar falando, mas até agora não. Chegando aqui a fila como tá desse jeito. Aperto, agonia, senhoras ali na frente, aperreada, é assim mesmo. José Hinaldo pega ônibus todo dia por aqui. Estava agoniado com a quantidade de gente na fila e também estava atrasado. Eu desço na Imbiribeira, ali perto da Tupã. Então, no caso, com o metrô quebrado, muita gente, né? Congestionou, mudou a rotina, né? Entendeu? Você está seguindo para o trabalho, né? É. Vai chegar dentro do horário ou um pouco atrasado? Fora do horário. Depois de algumas horas do problema, ele foi resolvido. Uma equipe da CBTU informou para a nossa produção, às 6h55, que a linha sul tinha sido resolvido o problema. Mas o primeiro metrô saindo da estação Cajueiro Seco com destino ao Recife saiu pontualmente às 7h25. Um alívio para quem precisou seguir para as obrigações. Até que enfim, né? Porque ontem foi um caos, viu? Foi luta, a gente chegou, eu cheguei, era 7 horas da noite, porque não tinha trem. Cheguei na estação Joana Bezerra, 4 da tarde, chegou lá, avisaram, não tem trem, quebrou. Aí foi aquela correria, como vocês sabem, né? Vai chegar dentro do horário um pouco atrasado? É, um pouco atrasado. Já estou atrasado, né? Por quê? Por conta da condição também e as ruas estavam alagadas, por conta da chuva. De ontem para hoje. Difícil, né? Muito difícil. Fica difícil para chegar aos compromissos, né? O NE1 agora está com imagens ao vivo para você da Avenida Abdias de Carvalho, no bairro dos Torrões. É para mostrar esse poste aí que está deixando moradores e pedestres da área bem preocupados. O nosso telespectador Leonardo, ligadinho aqui no NE1, disse que na semana passada um acidente deixou esse poste danificado. Como a gente está vendo aí na imagem, a gente percebe que uma parte dele está pendurada, está praticamente partida ali. E é exatamente por causa disso que os moradores estão aflitos, com medo que essa parte possa machucar alguém. Nós procuramos a Anel Energia de Pernambuco, que informou que não há fios de energia elétrica no poste avariado e que uma equipe será enviada ao local até o fim do dia para retirar esse poste. A gente observa uma senhora passando com uma criança. A gente sempre tem dúvida, né? Qual é o fio que realmente não está energizado, né? Então, na dúvida, nem chega perto, nem encosta. Este poste está aí com essa situação, a gente vê na parte alta aí dele, essa parte pendurada, quebrada, e é exatamente por isso que a gente está chamando a atenção aí para essa imagem e do trânsito também aí na região, na Abdias de Carvalho. E hoje é o dia de conhecer o vencedor do Comida de Boteco aqui em Pernambuco. O concurso reuniu 46 bares e restaurantes do Recife, de Olinda, de Jaboatão dos Guararapes. Todos criaram um petisco inédito, especialmente pensado para essa disputa. Olha, quem está com a gente é o repórter Gustavo Ferreira, vai contar tudo sobre essa final, né, Gustavo? Bom dia para você também. Final esperadíssima, viu, Maristela? Bom dia para você. Boa tarde já, né? 12h01. Boa tarde a todos que acompanham o NE1. Olha só, tô aqui num restaurante no bairro de Campo Grande, no Recife. A festa já está toda preparada. Os representantes dos 46 bares e restaurantes pernambucanos já estão chegando para esse anúncio que é muito aguardado, né?
o Comida de Boteco chega à sua 10ª edição regional. São 25 anos de história no Brasil inteiro, premiando o melhor petisco do Brasil, mas não é só isso. Premia também o serviço, premia também o esforço, o empenho de muitos empreendedores. Vamos falar um pouco mais agora com Júlia Presser, que é coordenadora Nordeste do Comida de Boteco. Júlia, bem-vinda ao NE1, muito boa tarde. Pela primeira vez, 46 bares aqui, é número recorde, né? O que isso representa para vocês da organização do evento? Cara, isso representa muita superação, muita insistência, né? Porque, enfim, todo mundo quer participar do Comida, mas nem todo mundo tem o perfil. Então esse é o nosso maior ano do Comida de Boteco. A gente atingiu ali quase 35 mil votos, o público indo nos botecos, então é tudo muito grandioso, assim. Tem uma questão que o Comida de Boteco levanta, que é o legado que fica. Tem o prêmio, que é importantíssimo, a final nacional vai ser em julho. Mas qual é o principal legado para os participantes, né? Para quem vive essa experiência do Comida de Boteco e para vocês que organizam também? Cara, acho que é muito o público conhecendo o boteco, né? O público do bairro. Às vezes eu ouço muitas histórias dos botecos falando, cara, veio uma pessoa que morava aqui do lado e não conhecia o lugar. Então acho que é esse reconhecimento por participar do concurso e ser conhecido pelo bairro, né? Então, é um estímulo para o turismo também, né? Tem muita gente aqui envolvida, a gente vê que a festa está lotada. O anúncio vai ser daqui a pouquinho, vocês também ficam nessa expectativa? A gente está demais nessa expectativa. Eu recebi o resultado, mas eu não posso abrir, então a gente vai descobrir daqui a pouco ao vivo. Descobrir todo mundo junto, então, aqui no NE1. Júlia, obrigado, parabéns pelo evento. A gente vai continuar aqui acompanhando. Bom trabalho para você. Maristela, daqui a pouco a gente volta, viu, com o resultado do petisco do bar do restaurante vencedor do Comida de Boteco, versão Pernambuco, edição regional 2025. Lembrando que o vencedor, quem sair daqui com a faixa e com o prato de campeão, vai a São Paulo disputar em julho a grande final nacional desse concurso. Que é uma delícia, Maristela. Volto já já. E a gente que saiu ganhando, né, Gustavo, com bons petiscos nesse concurso super disputado que valoriza os talentos da nossa gastronomia. Daqui a pouco você volta, então, com um pouco mais dessa expectativa e também o resultado ainda no NE1 de hoje. A seguir, a gente fala sobre a falta de educação no trânsito na região metropolitana. Motos em cima das calçadas, acredita? A gente já mostrou isso aqui, transitando aí normalmente, dividindo espaço com pedestres, colocando em risco a vida de todo mundo. E você vai ver também que o Hospital Pediátrico Helena Moura, no Recife, pode passar por uma interdição por causa da falta de profissionais entre técnicos e enfermeiros para atender pacientes. O Conselho Regional de Enfermagem fez uma vistoria no local e diz que faltam pelo menos 50 profissionais. O NE1 volta em instantes, agora 12:05. Até já. Agora, 12:07, o Santuário do Morro da Conceição vai ser reaberto hoje, depois de passar 220 dias em obras. O trabalho foi para restaurar o teto da igreja que desabou em agosto do ano passado. No acidente, 25 pessoas ficaram feridas e 2 morreram. Natália Dielu está de volta com outros detalhes sobre essa reabertura tão aguardada do santuário, né, Natália? Muito aguardada mesmo, Maristela, não somente pelos fiéis, né? A gente já sabe da tradição, da importância do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, mas ele é importante também para a comunidade, né? Porque movimenta a economia local, o comércio, então todo mundo estava muito ansioso por esse momento, né? Desde agosto aconteceu aquele acidente onde acabaram morrendo 2 pessoas, e esse trabalho estava sendo feito desde então, e ele foi comandado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Governo do Estado. A gente está aqui com o secretário executivo, Francisco Sena, que vai explicar, secretário, primeiro o que foi feito. Não foi somente o teto, né? O desabamento danificou muito a estrutura aqui do local. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Natália. Boa tarde, telespectadores. Realmente, né? No dia 30 de agosto aconteceu o desabamento da cobertura aqui do santuário e desde o primeiro momento a governadora Raquel Lira nos determinou que
assistisse as vítimas do acontecido, né? Mas em seguida a gente elaborou os projetos e começou efetivamente a obra de reconstrução do santuário. Foram 2 etapas dessa reconstrução. A primeira, que é a recomposição da cobertura, para garantir a festa de Nossa Senhora da Conceição, que graças a Deus foi muito exitosa. Mas depois da festa a gente reinterditou o santuário para permitir essa segunda etapa. Essa segunda etapa entrega definitivamente esse equipamento à população pernambucana. Então finalizamos piso, finalizamos forro, bancos, sistema de ar-condicionado, esquadrias, altar, sistema elétrico, ou seja, entregando um santuário novo, requalificado, mais bonito, para que os católicos consigam professar sua fé aqui de maneira mais confortável e efetiva. Inclusive a governadora vai estar presente mais tarde, às 7h30 da noite, aqui nessa celebração. E eu queria saber, secretário, o que é que justifica esse investimento, né, do governo do estado no Santuário Católico? A justificativa é a seguinte: além de ser um espaço de fé católica, não é somente por isso que o investimento foi feito. Aqui também é um patrimônio cultural do povo pernambucano e um espaço de assistência social. Infelizmente, no dia que aconteceu as mortes, né, estavam sendo distribuídas cestas básicas. Então, é um espaço de assistência, mas mais ainda, é um espaço que movimenta a economia popular do Morro da Conceição e em torno. A gente sabe como é movimentado aqui esse espaço, principalmente na festa do Morro da Conceição, e quantas famílias têm o seu sustento garantido por conta da festa do Morro. Muito obrigada, viu, secretário? A gente fez imagens, porque a gente chegou um pouquinho mais cedo por aqui, fizemos imagens dos detalhes, né, dessa obra que está sendo entregue hoje. Então, o piso é novo, também a parte de cima todo o teto, os vitrais foram trocados, novos bancos também foram colocados aqui no santuário. A gente também vai chamar aqui para conversar com a gente no NE1 o reitor do santuário, o padre Emerson Borges. Padre, fala um pouquinho para a gente como é que vai ser mais tarde, né? Porque vai ser uma cerimônia especial de entrega do santuário. Boa tarde a todos que nos acompanham, uma alegria muito grande. A celebração ela tem um ritual próprio de acontecer, porque ela vai ter um momento muito simbólico, que é a sagração do novo altar. Neste altar nunca foi celebrada nenhuma missa, ele vai ser sagrado com óleo e depois a igreja também será sagrada com as 4 cruzes que tem dentro dela. Depois desse momento do ritual que vai acontecer, a missa vai transcorrer normalmente. É como se fosse um momento, como uma vigília pascal. A igreja vai estar em penumbra, com poucas luzes acesas, e depois de todo esse ritual de sagração do novo altar, a igreja se reveste de uma nova veste e toda a comunidade é convidada a celebrar esse momento festivo e solene do nosso santuário. Depois as atividades voltam ao normal, né? Vocês estavam fazendo as celebrações do lado de fora. A partir de hoje, todas as celebrações passam a ser interna. Então, na quinta-feira já tem missa, sábado e domingo, e vai seguindo a normalidade do santuário com a entrega do governo do estado para a população do santuário. Tá certo, a gente vai continuar acompanhando. Muito obrigada, viu, padre? Boa tarde para o senhor. Então, Maristela, 7h30, esse momento especial para todo mundo aqui no Morro da Conceição. Uma celebração imperdível para todos os fiéis, né, Natália? E um homem sofreu uma descarga elétrica quando passava perto de uma fiação ontem à noite em Caruaru. Um vídeo feito por uma moradora mostra o momento em que ele leva o choque e cai no chão, que estava molhado pela chuva. Depois de alguns segundos, ele consegue sair de perto da fiação e sai andando. A Neoenergia Pernambuco informou que um incêndio em cabos de telefonia rompeu a fiação de baixa tensão. Por isso, os fios caíram no calçamento. De acordo com a Secretaria de Saúde de Caruaru, o homem foi atendido numa unidade de saúde e já recebeu alta. Um susto, né? Na última sexta-feira, um homem de 40 anos levou um choque elétrico na PE15, em Olinda. Testemunhas contaram que ele caminhava no meio da pista, no sentido Olinda-Recife, e encostou num poste de iluminação depois que foi tentar atravessar a barra de proteção que divide as faixas da avenida. Uma testemunha contou que depois que levou o choque, o homem caiu no acostamento e foi socorrido com a ajuda de um cabo de vassoura e de um pedaço de pano. O homem sobreviveu. Infelizmente, esses casos de choques elétricos em dias de chuva têm sido cada vez mais frequentes. Na semana passada, 2 pessoas morreram no bairro da Imbiribeira, no Recife. A gente mostrou aqui no NE1. Uma das vítimas morreu quando tentava ajudar a mulher que sofreu a primeira descarga elétrica.
Em situações assim, é preciso ter cuidado na hora do socorro. Nem sempre dá para saber se tem corrente elétrica escapando só de olhar. Em dia de chuva, essa preocupação deve ser ainda maior. Eu já saio de casa preocupada, né? E aviso para minhas filhas também, para ter muito cuidado, porque tá tendo muito vazamento de corrente, entendeu? Aí quando a gente pisa na água também, já sai preocupada com isso, né? Fico bastante preocupada, ainda mais depois daquele caso na Imbiribeira, né? É que a gente toma mais cuidado ainda. E quando tá alagado, que a gente não sabe, assim, se tem algum fio que partiu, se está no chão, aí fica mais perigoso ainda, né? Porque a gente não sabe o que tem ali. E, infelizmente, nos alagamentos, a gente às vezes é obrigada a passar por ele para poder chegar em um ponto de ônibus ou até mesmo em casa. Na semana passada, 2 pessoas morreram depois de levarem um choque em uma avenida alagada no Recife. De acordo com a Neo Energia, as mortes aconteceram após um vazamento de corrente elétrica de uma ligação clandestina em um trailer que vende refeições no bairro da Imbiribeira, na zona sul da cidade. As vítimas morreram eletrocutadas. Em fevereiro, um homem morreu numa área que alagou no bairro da Boa Vista. De acordo com testemunhas, a vítima sofreu um choque elétrico e morreu na hora. O corpo ficou submerso até a chegada do SAMU. Também em fevereiro, um jovem voltava do trabalho quando encostou na parede de uma casa abandonada e foi atingido pela descarga de energia em Jardim São Paulo. Testemunhas contaram que ele levou um choque quando estava próximo a uma parada de ônibus. Em Paulista, uma jovem morreu no loteamento Nossa Senhora da Conceição. Ela levou um choque elétrico ao andar pela calçada perto do muro de uma igreja. Havia um medidor de energia elétrica e um fio de aterramento exposto. Em dias de chuva, o cuidado tem sido redobrado. Nesse ponto, em Santo Amaro, dava para ver fios espalhados na calçada. Mas difícil dizer se estavam energizados ou não. Muita gente nem toca em postes, paredes ou qualquer estrutura para não correr o risco de sofrer uma descarga elétrica. Este professor de física explica por que a possibilidade de levar um choque elétrico é maior em dias de chuva. O risco é muito maior quando a chuva acontece, porque na água tem sais, tem íons, que são bons condutores de eletricidade. Então, a água ela reduz a resistência elétrica do nosso corpo, chega a reduzir 100 vezes, 200 vezes. Por isso que o corpo, quando está seco, fica mais difícil da pessoa levar um choque do que quando o corpo está molhado. Então é bem importante que as pessoas tenham cuidado em tocar em postes, em tocar em ambientes em que possa estar tendo fuga de corrente elétrica, porque o choque, com certeza, com o corpo molhado será bem mais danoso. De acordo com o DataSUS, o sistema de informática do Ministério da Saúde, foram registradas 376 mortes em Pernambuco em consequência de choque nos últimos 3 anos do levantamento. Foram 136 em 2021, 113 em 2022 e 127 em 2023. Os dados do ano passado ainda não estão disponíveis. Nesse mesmo período, foram 54 mortes no Recife, 25 em 2021, 12 em 2022 e 17 em 2023. Os casos envolvem exposição a correntes elétricas e linhas de transmissão, não só em dias de chuva. As consequências do choque dependem da intensidade da descarga elétrica e da duração do choque. Elas vão de leves a graves e o choque ainda pode prejudicar a parte interna do nosso corpo. Este médico explica que as queimaduras são comuns nesses casos, mas que podem ocorrer queimaduras internas sem que haja queimaduras na pele. O choque ele pode causar danos locais e pode causar danos internos. A corrente elétrica pode passar por dentro, queimar o músculo, danificar o músculo, e isso causa lesão renal, por exemplo. Ele pode passar em órgãos internos como o intestino, fígado, baço e causar lesões. Se ele passar no coração, pode fazer arritmias cardíacas, pode ter uma parada cardíaca, o coração para de funcionar. A gente pode ter convulsão, perda de consciência se passar no cérebro. A gente não pode achar que porque a pele está íntegra, que porque naquela hora eu não estou sentindo nada, que está tudo bem. Levou um choque em casa, aquele corrente de 220, 110 volts, 220 volts, mesmo esse choque de casa precisa ir para a emergência. Tomou um choque na rua, esse com certeza precisa ir para a emergência sempre.
O professor de física destaca as recomendações para evitar choques elétricos. Bem importante as pessoas evitarem locais em que esteja empoçada, a água esteja empoçada. É bem importante que a pessoa esteja vestida com bota, se não for possível evitar entrar naquela região, que alguém esteja com a bota emborrachada, bota de couro, para que esse choque ou esse possível choque, ele não aconteça. E se acontecer, Diego, qual é a orientação? Olha, muito importante, se uma pessoa estiver recebendo essa descarga elétrica, se alguém decidir entrar em ação para poder tentar salvar essa pessoa, jamais encostar na pessoa, jamais. Pegue algum objeto que seja o que a gente chama de isolante elétrico, por exemplo, um pedaço de madeira, um pedaço de borracha, para você poder empurrar a pessoa e você também não receber essa descarga elétrica. Por que a gente está falando sobre esses cuidados? A gente mostra agora o trânsito, olha só, a dificuldade dos motoristas na Abdias de Carvalho. Os motoristas aí estão sentido centro do Recife, pertinho da Praça da Chesf. Já é um ponto histórico de alagamentos, né? A gente sempre passa por ali e você observa que neste momento não está chovendo. Choveu só um pouco agora pela manhã, durante a madrugada, mas já é o suficiente para a água não baixar. Fica muita água acumulada aí nesse local. É sempre assim por aí, então por isso é preciso ter atenção, motoristas e pedestres, para evitar acidentes. A gente observa quem está tentando chegar aí ao centro do Recife, andando um pouco mais devagar. Do outro lado, a gente observa a movimentação de quem está sentindo o BR-232. E pacientes que lutam contra uma doença grave estão enfrentando a falta do remédio que pode ajudar no tratamento e dar mais qualidade de vida. Gabriela sofre com os sintomas da esclerose múltipla desde a adolescência. No começo, achavam que era uma pressão no nervo, que causava choques no corpo, desmaios e perda de movimentos. O diagnóstico correto só veio 18 anos depois, em 2020, quando ela sentiu uma dormência prolongada nas pernas e incontinência urinária. Foi uma mistura de alívio e medo. Você tem uma vida ativa, eu fazia, meu Deus, e se eu não puder mais fazer as coisas que eu faço, se eu não conseguir fazer mais as coisas que eu gosto? E graças a Deus isso não me parou, mas continua o medo. A esclerose múltipla é uma doença neurológica, crônica e autoimune. Quer dizer que as células de defesa do organismo atacam o próprio sistema nervoso central, provocando lesões cerebrais e medulares. A causa ainda é desconhecida. A doença é mais comum entre mulheres de 20 a 40 anos e não tem cura, mas tem tratamento, que envolve remédio, exercícios físicos e boa alimentação. O remédio é o fumarato de dimetila. A cartela, que dá para um mês, custa entre 8 e 10 mil reais. A farmácia do estado entrega de graça, mas Gabriela disse que está em falta desde março. Nesta conversa por um aplicativo de mensagem no começo de maio, a farmácia do estado disse que estava aguardando o fornecimento desse medicamento pelo Ministério da Saúde e que, infelizmente, não tinha previsão. Quando você consegue achar a medicação correta, você fica o que a gente chama de remissão. E aí os sintomas, basicamente, é mais quando está o tempo muito quente, que dá uma fadiga muito forte. Eu quero continuar cuidando do meu filho, eu quero continuar fazendo minhas coisas, eu faço 3 pós-graduações, eu quero continuar no meu trabalho e eu fico a todo tempo tentando lutar contra isso. A medicação ajuda nisso. Este neurologista explica que o tratamento com o remédio é por tempo indeterminado. Em caso de efeito colateral ou falhas, ele pode até ser trocado, mas o uso não pode ser interrompido. O medicamento permite melhor qualidade de vida, uma vez que reduz os eventos, os surtos, né, que normalmente são esses fenômenos neurológicos agudos, que aparecem muito rápido. Então o paciente sente, às vezes, dificuldade para andar, dormência, às vezes nas pernas ou nos braços, ele sente desequilíbrio, alteração na visão ou na fala. Jardilene também convive com a esclerose múltipla. Ela foi diagnosticada há 10 anos. De lá para cá, sempre teve acesso regular à medicação na farmácia do estado, mas agora não recebe desde abril e sobram poucos comprimidos. Na farmácia do estado
A gente vai buscar, mas eles só fazem dizer que não tem nada, que não tem previsão de chegada, não tem uma medicação. Ninguém olha para você, ninguém fala direito com você, não tem o respeito, né? Você não é bem recebida, né? E a gente paga nossos impostos e a gente não está pedindo favor. Você tentou ligar na ouvidoria do Estado? Sim, tentei muito, mas ninguém atende. Ninguém, é um telefone, parece fantasma, porque ninguém atende o telefone. Jardilene tem 2 filhas e se preocupa com a falta do remédio. Ela pensa em entrar na justiça. Qual é o teu medo de ficar sem esse remédio? É eu ficar sem poder cuidar das minhas filhas. Porque eu preciso tomar. Eu preciso tomar a medicação. Não posso ficar sem tomar. E a gente tomando, a gente evita, né, o surto, né? Evita de ter o episódio. E aí, a gente tomando, não. E eu só penso nelas, porque elas precisam de mim. Então eu não tenho outra opção a não ser colocar na justiça mesmo. Não tenho, porque eu não tenho condições de comprar. É um sofrimento, né? A Secretaria de Saúde de Pernambuco informou que o remédio fumarato de dimetila é enviado pelo governo federal e que realiza um monitoramento diário da situação de abastecimento junto ao Ministério da Saúde para garantir a continuidade do tratamento aos pacientes assistidos pelo SUS no estado. Sobre o atendimento na farmácia de Pernambuco, falou que todas as orientações repassadas aos servidores priorizam o respeito, a cordialidade e a prestação de informações aos usuários e que vai reforçar junto às equipes a importância de um acolhimento humanizado e atencioso no atendimento aos cidadãos que buscam o serviço. A Secretaria disse que qualquer pessoa pode procurar a ouvidoria pelo telefone 3184-0001. Nós também procuramos o Ministério da Saúde. De acordo com o Ministério, o medicamento é fornecido em 2 apresentações, de 120 miligramas e de 240 miligramas. O de 120, segundo o Ministério, está com fornecimento regular. A última remessa foi enviada para Pernambuco no dia 15 de abril e deve durar até o dia 30 de junho. Já o de 240 miligramas está em falta. É que o fornecedor atrasou a entrega porque teve dificuldades com a importação da matéria-prima que vem da Índia. A última remessa chegou no estado no dia 7 de janeiro, mas o Ministério informou que uma nova remessa está prevista para ser entregue até a próxima semana. É o que os pacientes esperam, é o que eles precisam. O Hospital Pediátrico Helena Moura, no Recife, pode passar por uma interdição ética, de acordo com o Conselho Regional de Enfermagem. A denúncia é que a unidade de saúde funciona com poucos profissionais, entre técnicos e enfermeiros. E isso representa aí um risco para os pacientes, ainda mais nesse período em que os casos de doença respiratória costumam aumentar. Kimberly passou uma noite difícil com a filha Hilary, de 8 meses. A menina estava com cansaço e chegou ao Hospital Helena Moura por volta das 10 horas da noite de ontem. Foi a 3ª vez, só este mês, que ela precisou trazer a menina para a unidade de saúde. E o atendimento não foi como ela esperava. Demorou muito, muito. Em relação a ela, estava morrendo de cansaço, né? E a saturação dela baixando muito. Aí teve que fazer o raio-x, aí nesse negocinho, saí daqui agora, desde ontem. Eram as 10 e pouca da noite. Essas imagens foram feitas ontem. Durante o dia, muitas crianças foram atendidas aqui. A demanda está muito alta por causa do período de maior incidência de doenças respiratórias. Segundo o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, o COREN, o plantão da noite de ontem começou com um técnico de enfermagem para 24 pacientes, quando deveriam ter pelo menos 8 profissionais para atender essa quantidade de crianças. Às 7 horas da manhã de hoje, Patrícia estava largando do plantão exausta, física e emocionalmente.
A técnica em enfermagem que trabalha no Hospital de Pediatria Helena Moura há 2 anos diz que a falta de profissionais está prejudicando a todos. Plantão retrasado mesmo, a equipe que eu faço parte trabalhou e não descansou a noite toda. Não teve condições de descansar, porque a demanda estava alta e poucos profissionais, muito poucos. Então a gente precisa que tenha mais profissionais, no mínimo uns 40 técnicos para a gente, para suprir essa necessidade. Aí chega um período desse, a gente não consegue prestar uma assistência de qualidade porque tem poucos profissionais, correndo risco, as pessoas correndo risco de ser para fazer uma medicação errada, receber um remédio errado. Aí, se a gente faz uma coisa errada, quem é o culpado? O técnico de enfermagem, né? Esta técnica em enfermagem, que não quis se identificar, está na unidade há 14 anos. Ela disse que a falta de profissionais é um problema antigo do Helena Moura. Como é porta aberta, então atendemos crianças de várias situações, tanto respiratório como a diarreia. Então, assim, e nesse período, que é realmente período sazonal, onde tem muito problema respiratório, a demanda é bem maior. Então, o funcionário que trabalha neste período são os mesmos funcionários, a mesma quantidade que trabalha no período que não é tão agitado feito nesse momento. De acordo com o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, o COREN, faltam pelo menos 50 profissionais, entre técnicos e enfermeiros, para que o funcionamento do Hospital de Pediatria Helena Moura seja adequado à quantidade de pacientes que buscam a unidade. O COREN fez uma vistoria ontem no local e constatou várias irregularidades no atendimento. Esses vídeos foram enviados pelo COREN. Na vistoria foram encontrados medicamentos fora da validade e também faltavam insumos básicos como os equipos, tubos usados para administrar soro ou remédios direto na veia do paciente. Aumenta essa sobrecarga dos profissionais, a exaustão dos profissionais. Ontem o relato deles foi de fato de exaustão por não estarem conseguindo prestar uma assistência de qualidade. A chefe do Departamento de Fiscalização do COREN também explicou que o atendimento da emergência ontem foi restrito por causa da alta demanda e da falta de profissionais. Se a criança for classificada como verde, que é menos grave, ela não vai ser atendida, ela vai ser orientada a aguardar até o momento que quiser ou procurar outro serviço. E aí, como o enfermeiro, o profissional de enfermagem, ele é que está na linha de frente, está nesse atendimento, esses profissionais hoje estão sofrendo a ameaça da população, que com razão estão revoltadas pela situação, né, e ameaçam a vida desses profissionais. Inclusive, sábado, houve uma ocorrência aqui de uma acompanhante quebrar a TV da recepção por revolta devido ao não atendimento. O COREN disse que se a Prefeitura do Recife, responsável pelo Hospital Helena Moura, não aumentar a quantidade de profissionais de enfermagem nos próximos dias, será solicitada uma interdição ética, ou seja, a emergência da unidade de saúde será fechada para novos pacientes. Agora a posição do COREN é tomar uma medida drástica, que é a interdição ética, que é onde a gente vai interditar os profissionais de enfermagem de prestarem assistência aos pacientes, novos pacientes que entrarem. Os pacientes que já estão internos vai ser garantida assistência da forma precária que está sendo prestada, mas para novos eles não vão poder prestar assistência. A Prefeitura do Recife informou que a direção do Hospital Pediátrico Helena Moura está atendendo aos pacientes tanto no internamento como na emergência, com prioridade para os casos mais graves. E disse que um paciente em fila de UTI está sendo assistido, enquanto aguarda que a rede estadual de saúde abra vaga para transferência. De acordo com a Prefeitura, novos profissionais de saúde que foram aprovados em concurso público e nomeados em abril vão ser encaminhados para o Hospital Helena Moura. A expectativa é que, nas próximas semanas, 40 técnicos de enfermagem, 11 enfermeiros e 6 médicos reforcem o atendimento na unidade de saúde. Ainda segundo a Prefeitura, esse reforço vai auxiliar na assistência mais rápida e eficiente aos casos de síndromes respiratórias que aumentam neste período de chuvas. A direção do hospital informou que não há qualquer medicamento vencido e que o hospital está abastecido de insumos.
A Prefeitura ainda fez um apelo para que, neste momento de maior incidência dos casos de gripe, a população esteja com o calendário de vacinas atualizado. Isso ajuda a prevenir a transmissão ou o agravamento da doença. A vacina contra a gripe está liberada para toda a população com mais de 6 meses. É só procurar uma das mais de 170 salas de vacinação da cidade, além dos shoppings Recife, Boa Vista e Rio Mar. A gente segue com novas informações sobre um homem que foi mordido por um cachorro da raça Pitbull. Foi hoje pela manhã, no bairro da Caxangá. Camila Torres conversou com uma pessoa que estava na hora que o cachorro se soltou na rua. Imagina o desespero, né, Camila? Sim, o que as pessoas contam, Maristela, é que esse cachorro pitbull, ele é criado numa casa com outros 2 cachorros pitbull, mas desses 3 cachorros, um que teria fugido exatamente no momento em que um idoso, que é daqui da comunidade mesmo, o idoso estava passeando com o cachorro dele. Então, na hora que o pitbull se soltou, ele teria avançado nesse cachorro do idoso e o idoso, para defender o próprio cachorro, acabou numa confusão com esse pitbull e ficou bastante machucado na perna. O que a gente tem de informação é que uma das pessoas que moram aqui veio para a rua para tentar afastar o cachorro pitbull desse idoso. Foi na hora que a filha dos donos desse pitbull também percebeu o que havia acontecido. E essa jovem veio para a rua também para poder retirar o cachorro. E aí sim, esse pitbull foi recolhido. O idoso com uma ferida grande na perna, perdeu bastante sangue, inclusive tem sangue aqui no local ainda. E diante da confusão, outras pessoas foram se mobilizando. Eu conversei com um trabalhador da construção civil que estava fazendo um serviço aqui perto. Ele veio para cá para tentar acalmar o idoso. O idoso ficou sentado aqui numa cadeira. O SAMU foi chamado, mas antes mesmo que a ambulância chegasse, os próprios moradores decidiram fazer o socorro desse idoso porque havia muito sangue saindo da perna desse idoso. Um dos moradores cedeu o carro e foi com esse idoso para a UPA, aqui mesmo da Caxangá, junto com uma outra moradora. Esse idoso chegou lá na UPA da Caxangá, mas depois os parentes desse idoso chegaram lá também e a família achou melhor levar esse idoso para atendimento em uma outra unidade hospitalar. O que a gente tem de informação no momento é que esse idoso permanece em atendimento. O cachorro dele, o cachorro do idoso, já estaria em casa, apesar de machucado, mas sem gravidade. Ainda há pouco, a dona do pitbull veio aqui conversar comigo. Ela disse que não estava em casa na hora que houve esse ocorrido. Ela me relatou que esse cachorro que fugiu de casa, ele tem agora, é um filhote, ele tem 1 ano, já havia fugido antes. A dona do cachorro disse que vai rever a forma como esses cachorros ficam dentro de casa para que isso não aconteça mais, né? Porque no quintal, na casa, eles têm acesso a tudo e aí ela está pensando uma forma de isolar os cachorros para que eles não tenham acesso ao portão da saída de casa. Ela ainda não conseguiu contato com a família do idoso que ficou ferido, disse que está tentando fazer esse contato com a família também para dar assistência, Maristela. E a gente segue acompanhando, né, Camila? Muito obrigada pelas atualizações. O assunto agora é lúpus, uma doença inflamatória autoimune que pode se manifestar em diversos órgãos de forma lenta ou de forma mais agressiva até. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, as causas do lúpus não são conhecidas. Mas sabe-se que fatores genéticos, hormonais e ambientais contribuem para o seu desenvolvimento. A gente convidou para uma conversa sobre este assunto o reumatologista Henrique Maris. Agradeço a sua participação
Já aqui ao vivo, doutor Henrique, seja muito bem-vindo aqui à nossa sala para essa conversa. A gente sempre conversa aqui com esses pacientes que precisam de qualidade de vida, de atenção. E os sintomas, né, doutor, até para que as pessoas possam identificar, eles são muito semelhantes aos de outras doenças, né? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Muito obrigado, Maristela. Obrigado para todos que estão nos ouvindo. Nós temos sintomas semelhantes a outras doenças, sim. Isso é uma realidade e eu acho que o principal deles seria a dor articular. Os pacientes podem começar o quadro do lúpus com dor, inchaço e dificuldade de mover as articulações. Habitualmente de uma forma que a gente caracteriza como poliarticular, quer dizer, mais de um local. Mas as lesões de pele ainda são mais características da doença. A exposição solar pode piorar essas lesões, então também uma outra forma comum da doença começar quando os pacientes estão na praia, enfim, num passeio aberto, né? E aí começam a ter lesões de pele. E qual o caminho para chegar até esse diagnóstico? O diagnóstico ele pode ser bem complexo, porque a gente tem formas muito diferentes da doença. A gente tem pacientes que podem ter formas mais leves, e que vão ter lesões de pele, lesões nas articulações, mas às vezes a gente não tem essas manifestações mais características, então a gente pode ter até só alterações laboratoriais, em exames comuns, como o hemograma, o exame de urina. Então eu diria que o diagnóstico do lúpus ele é um quebra-cabeça, a gente precisa ter a manifestação clínica, um profissional habilitado que vai conversar com os pacientes, identificar na história, num cuidadoso exame físico, essa possibilidade e pedir exames para complementar esse raciocínio. Eu falei aqui nessa pequena introdução sobre fatores genéticos, ambientais e hormonais. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Existe uma predisposição, então, já para desenvolver essa doença? Existe sim. A gente tem fatores genéticos bem estabelecidos. A herança que a gente costuma classificar, ela ainda é complexa e também heterogênea, diferente, pode ser diferente para cada pessoa, assim como é a doença. Então, a gente tem alguns tipos de genes que são mais conhecidos, a gente sabe que aumentam a chance de lúpus e que são mais frequentes na população. Mas, geralmente, a gente precisa de uma combinação desses genes. E isso não é tão fácil de se identificar na história familiar. A gente não tem, por exemplo, nessa herança genética, um padrão estabelecido. Vamos dizer, o pai tem lúpus e a mãe também, então a chance de uma pessoa nascer com lúpus é de uma porcentagem conhecida. A gente não tem isso ainda tão bem estabelecido. Mas a gente sabe que ter alguém, algum parente na família é um fator de risco. Além disso, a gente também tem outros genes que são mais raros, mas que aumentam muito a chance. A gente tem uma forma da doença chamada de lúpus monogênico, que pode aparecer, inclusive em crianças. É bom até a gente aproveitar e dizer que o lúpus pode acontecer, infelizmente, em qualquer faixa etária, na criança, no adulto, também no idoso. E quando ele está presente, esses genes mais raros aumentam mais o risco da doença. Rapidamente, os fatores ambientais, eu citei um dos principais, que é a exposição solar. Então, a radiação ultravioleta é um fator importante. Mas lembrar que a luz fluorescente também é um fator de risco para a gente desenvolver manifestações da doença. Outros fatores ambientais, como infecções virais, por exemplo, alguns medicamentos podem influenciar a surgir da doença. E, por fim, o fator hormonal. A doença, ela é tipicamente mais comum nas mulheres. Então, em vários estudos, em diferentes países, a gente encontra uma diferença nessa prevalência no gênero feminino de 9 casos até 1. Ou seja, um tratamento é importante, né, para dar sequência aí, para garantir mais qualidade de vida para esses pacientes. Sem dúvida, sem dúvida. Como é esse tratamento? O tratamento do lúpus, ele é dividido nos medicamentos, o uso de alguns remédios que são essenciais, né, que a gente vai ter um uso mais a longo prazo, medicamentos que podem, inclusive, trazer benefícios outros, a não só controlar a doença, como melhorar, por exemplo, o risco cardiovascular associado a esses pacientes. E o não medicamentoso, que são essas orientações gerais que a gente falou, né? Quer dizer, por exemplo, se proteger do sol. Perfeito. Muito obrigada, doutor Henrique, aqui por sua participação ao vivo no NA1. Até a próxima. Fica à vontade aqui na nossa sala, tá?
E a gente volta agora com Gustavo Ferreira. Tá me chamando porque ele está acompanhando o anúncio do vencedor do concurso Comida de Boteco. Já temos o nome do vencedor, Gustavo? Vai sair agora? Maristela, você me chamou na hora do anúncio do vencedor do Comida de Boteco. A gente está aqui nesse restaurante que fica no bairro de Campo Grande para esse anúncio que vai ser feito agora. Os 4 que compõem esse pódio, né, do 5º ao 2º lugar, já foram anunciados também. E agora a gente está aqui na expectativa, né? Tá todo mundo aqui aguardando. O restaurante está lotado, porque o anúncio vai ser feito agora. A gente vai descobrir ao vivo o vencedor da etapa regional do concurso Comida de Boteco 2025 em Pernambuco. Vamos lá! Vamos lá, vamos descobrir. Falta mais uma faixinha aqui também. O campeão vai ganhar 2 entradas para o festival. Então, e a viagem para São Paulo. Campeão 2025 do Comida de Boteco é o Casa de Deia! Maristela, olha a festa, os vencedores da etapa Pernambuco do Comida de Boteco 2025. Casa de Deia Petiscos, eles são de Jaboatão dos Guararapes, Maristela. A gente teve 46 participantes e eles trouxeram esse ano, para vencer o concurso, camarão botequeiro. Camarões grandes com batatas, tomates puxados no azeite de oliva, acompanhando pão francês. E eu quero dizer, Maristela, que eu dei sorte, porque eu acompanhei, eu fui lá no restaurante, eu mostrei a preparação, conversei, contei com eles. Vamos ouvir um pouquinho dos campeões. Que felicidade! Gente, gratidão. Gratidão ao nosso 2º ano no Comida de Boteco. E eu só tenho que agradecer a Deus. Primeiramente a ele, segundo a minha família, meus clientes, que são maravilhosos. Respira. Jesus, obrigado. Eu quero falar um negócio para todos vocês que estão aqui. O 1º ano é meu 2º ano. Não desistam. Confiem, siga em frente. Porque eu não desisti. E eu tenho um agradecimento à Esquina 85. Ele deve estar em algum lugar aqui. Mas eu não esqueci que você me falou não, viu? Obrigado. Vamos ser mais unidos. Aqui não existe torcida de futebol na região. Aqui existe uma família. Porque nós somos a família de Boteco. Obrigado. Obrigado. Gratidão, meu pai. Ai, fazia 1 mês antes de começar a Comida de Boteco, eu perdi meu braço direito. O meu melhor funcionário. Não é que ele é o melhor. Ele simplesmente era como se fosse um pai para mim, ele cuidava de mim. Cuidava de um jeito que é difícil. Eu perdi meu pai fazia 1 ano e logo depois ele também foi embora. E hoje eu dedico isso a eles que eu sei que estão andando por mim lá de cima. Vamos pra frente. A vencedora, o boteco vencedor do Comida de Boteco 2025, Casa de Deia, de Jaboatão dos Guararapes, comemorando agora o passaporte carimbado para São Paulo, porque em julho, em São Paulo, eles vão tentar o título de melhor comida de boteco do Brasil. Deixa eu conversar com o André. André, vem cá que eu te dei sorte. Eu estive lá. André, meus parabéns primeiro. Sua 2ª vez no Comida de Boteco. O que representa essa faixa na mão? Você já deu um discurso falando muito emocionada sobre a união que isso deve representar para todos, né? Fala um pouquinho da tua emoção de ser campeã regional do Comida de Boteco. Olha, ser campeã é ser unido também, principalmente Candeias. Eu tenho, tá ali comigo na minha mesa, meus amigos, Casa de Manhinha, Supibá, Boteco da Pequena, Quintal Gaúcho. Obrigado, vocês fizeram a união. Nós fomos unidos, nós vencemos, venceremos. Vem cá, julho vem aí com a etapa nacional. Vão com tudo para tentar o título? Tudo. Vamos representar Recife muito bem, Pernambuco. E vamos tentar trazer... Hoje é festa em Candeias, hein? Com certeza. Não só Candeias, gente. Obrigada a todos, não só Candeias.
veio gente de todo lugar. Eu sou a campeã da comida de boteco, a Casa de Ideia. Vai estar lá sempre de braço aberto para receber vocês. Gratidão. Parabéns mais uma vez, parabéns pelo título. A gente, claro, vai acompanhar e vai torcer pelo Casa de Ideia na final nacional do Comida de Boteco. Olha só, agora é hora da festa, é hora da celebração, todo mundo se abraça, tira foto, porque é de fato um momento para guardar para sempre. Maristela, a gente acompanhou ao vivo aqui no NE1 o resultado do Comida de Boteco versão Pernambuco, 10ª edição local, 25 anos de concurso no Brasil inteiro, que é mais do que um concurso de petiscos. É um concurso de empreendedores, é um concurso de união de todo mundo. E a gente vai ficar aqui na torcida, né? Pelo nosso representante de Candeias para o Brasil inteiro. Casa de Ideia, vencedora do Comida de Boteco Pernambuco 2025, Maristela. Sim, Gustavo. O NE1 já esteve lá na Casa de Ideia mostrando o petisco vencedor dessa disputa. Pé quente. Bom demais ver aí a alegria da Andréia, de todo mundo que trabalhou junto com ela. É resultado de muito esforço, de muito trabalho, muito empenho. Parabéns à Casa de Ideia, a todos os participantes desta edição do Comida de Boteco 2025. Foi legal demais mostrar por aqui. O NE1 fala agora sobre educação no trânsito. Tem sido cada vez mais comum ver motociclistas circulando aí pelas calçadas, né? Geralmente para tentar fugir de algum engarrafamento. A prática é uma infração gravíssima. Coloca em risco a vida das pessoas. Desde ontem a gente está falando sobre esse assunto, olha só. Quantos flagrantes as nossas equipes registraram? A gente trouxe ontem uma reportagem sobre esse problema que afeta muitas cidades. A repercussão foi gigante, você participou demais pelo nosso canal Globo. Muita gente revoltada, pedindo fiscalização do poder público, Camila. Muita gente falando que só quando dói no bolso é que tem mudança de comportamento, né, Maristela? Porque só pelo risco, isso já deveria representar informação suficiente para quem está no trânsito para poder evitar possíveis acidentes, né? Quando a gente fala do risco, pode acontecer tanta coisa na calçada, né? Pode pedestre ser atropelado, tem um risco para o motociclista também, porque quando acontece qualquer tipo de acidente, o motociclista também se machuca muito. A gente viu um motociclista que bateu num carro que vinha saindo da garagem. Olha, depois que a gente exibiu essa reportagem, a gente recebeu mensagens de outros lugares onde as pessoas reclamam de moto na calçada. Bora ver. Às vezes, o motociclista vai parar para o passageiro desembarcar, mas sobe na calçada bem antes. Foi o que vimos na rua Desembargador Góes Cavalcante, no bairro do Parnamirim. E muitas vezes a intenção é passar na frente de outros veículos, ainda que seja por fora da pista, onde o espaço é do pedestre. Acontece, eu vejo muito. Ali na Avenida Norte está demais. O sinal fecha, aí eles querem passar, aí está tudo fechado, aí eles passam por cima da calçada. Na Rua Real da Torre, entre os bairros da Torre e da Madalena, registramos mais motociclistas usando a calçada. E ouvimos quem já se assustou e muito. Já fiquei muito imprensado neste trecho e no próximo trecho, muitas vezes imprensada na calçada pelas motos. E motos pequenas, motos grandes, bicicleta, tudo é muito complicado, é muito difícil a nossa situação de pessoas idosas que andamos na calçada com as motos querendo nos levar. De acordo com a CTTU, que é responsável pelo trânsito no Recife, foram emitidas 8.000 multas no ano passado na capital, 1.700 para condutores de motos, 21% do total. A CTTU não informou quantas dessas multas foram por trafegar pela calçada. Esse é o tipo de infração considerada gravíssima. São 7 pontos na carteira, R$ 880 de multa. Mais do que isso, um risco enorme de acidente. Irresponsabilidade total do condutor da moto, né? E eles estão brincando com a vida, né? Na verdade, estão brincando com a vida deles e de terceiros. Preço alto. Muito alto. Já aconteceu de tu levar algum susto, ter que desviar? Muitas vezes. Isso acontece toda hora, todo dia, em todo lugar.
Nesta imagem de câmera de segurança dá para ver uma moto com 2 pessoas batendo em um carro que estava saindo da garagem de um prédio. Com a batida, a moto foi parar em uma árvore e depois atingiu outras 2 motocicletas que estavam na pista. Condutor e passageiro ficaram no chão. O NE1 mostrou ontem e mostrou também a quantidade de motociclistas que usam a calçada na Rua Imperial. Apesar das cenas, hoje não havia fiscalização de trânsito perto da ponte às 10 horas da manhã. Já motociclista e infrator havia sim. A calçada deveria ser local seguro para o filho ir para a escola com o pai, que passa por aqui todos os dias com 2 preocupações. Já é complicado, e ainda mais eu que ando muito com o meu filho, né? E aí eu vejo idosos, tudo, não há nenhum respeito, não. Preocupação para todo mundo, hein? Olha, ontem a gente convidou algum representante da CTTU para participar ao vivo, mas a CTTU não disponibilizou uma pessoa para conversar com a gente. A gente renovou esse pedido para hoje, para que alguém viesse conversar aqui ao vivo com a gente, para explicar mais desse trabalho que é feito no trânsito no Recife, mas novamente a CTTU não disponibilizou alguém que pudesse vir conversar comigo aqui. Até para a gente poder entender qual que é a avaliação que eles fazem, se a fiscalização nesse sentido das motos trafegando pelas calçadas, se eles avaliam que a fiscalização está satisfazendo ao que é esperado, né? A gente não conseguiu saber quantas dessas multas que foram aplicadas para motociclistas, por exemplo, dizem respeito ao tráfego em calçada. A gente sabe que é uma fiscalização difícil, inclusive, de ser feita. A CTTU disse que fiscaliza com blitz, com radares, com monitoramento também, fazendo campanhas educativas e que no ano passado fez 15 com a parceria com empresas também. E disponibilizou um telefone. Então, bora avisar para a CTTU onde que os motociclistas estão passando em calçada. 0800 081 1078. Lembrando, né, Maristela, que a gente sabe da importância do serviço dos motociclistas, mas esse serviço precisa ser prestado com responsabilidade, né? Pois é, um desserviço quando eles vão pela calçada. E como você bem disse na reportagem, né? Calçada é lugar seguro para o pedestre, né? E não para veículos estarem passando por ali. É uma infração gravíssima e a gente reforça aqui mais uma vez a necessidade de educação no trânsito, mas da fiscalização, principalmente aí nesses vários pontos que nós mostramos nas nossas reportagens, nos flagrantes registrados aí desde ontem. Obrigada, Camila, pelas informações. Bora de carona com outras notícias, com a nossa Globomoto Elvis Lopes. Está mostrando aí pra gente imagens ao vivo do viaduto Capitão Temudo. Os motoristas vão aí sentido Zona Sul do Recife, sentido Boa Viagem, sentido Avenida Domingos Ferreira. A gente está observando essa movimentação até tranquila do trânsito livre para o motorista que está passando aí na região, sem congestionamentos. A gente está se aproximando aí da 1 da tarde, observando quem está indo aí para os compromissos da hora do almoço. E o São João está chegando, né? Uma festa muito aguardada e também uma oportunidade para quem quer empreender e fazer uma renda extra. A Prefeitura de Olinda, junto com o Sebrae, está oferecendo capacitações voltadas para o período junino. Juliano Roque é quem traz esse assunto para a gente. Conta como é que faz para participar, Juliano. Boa tarde para você. Boa tarde, Maristela. Boa tarde para todo mundo. Para participar é muito fácil, basta procurar para onde a turma da Prefeitura da Sala do Empreendedor de Olinda vai estar. E eu conversando aqui com a Aurora Barreto, que é da Prefeitura de Olinda, né, da Sala do Empreendedor, ela estava dizendo que é assim, ó. Sabe Dona Maria, que faz pamonha, né, Dona Aurora? Marisete, que faz canjica, aí vem Wanda e Carlos, que trabalham com maquiagem de São João. Esse povo
todo pode participar. Não tem um segmento não, minha gente. É quem quer ganhar dinheiro, trabalhar mesmo no São João para ganhar dinheiro. E aí eu te pergunto, geralmente essas capacitações e esses cursos custam caro. Esse paga quanto? Juliana, diga logo para a gente saber. É gratuito, minha gente. É só 0800. 0800. É só chegar e se inscrever, ter tempo, certo? Dedicar um tempo para investir em você como empreendedor. Seja ele informal ou seja aquele formalizado, aquele que já tem uma loja que vende artigos juninos, ou lanchonetes, ou um vestido, alguma coisa. Está aí a hora. Agora vê como a Prefeitura fez, como a Sala do Empreendedor de Olinda fez. Geralmente, esses encontros e essas capacitações acontecem na Sala do Empreendedor. Dessa vez não, saiu. A turma pegou o carro e foi por todo canto da cidade. Hoje mesmo teve essa capacitação aqui no CRAS da cidade de Tabajara. Mas amanhã já está em outro canto. Qual o endereço de amanhã? Isso aí, é CRAS de Passarinho, certo? Todo mundo conhece lá. Quem for do mercado, de caixa d'água, por favor, avisa o outro lá e aproveita essas capacitações. É pertinho, é o lugar mais perto, certo? A gente vai estar lá às 8 horas da manhã, começa. Chega um pouquinho antes para fazer a inscrição. Hoje, quantas pessoas participaram e saíram aí já com o norte para saber trabalhar no São João? Nós temos 30 vagas por dia, mas nós saímos daqui com 16 empreendedores. Empreendimento na cabeça. O que é que eu vou fazer para o São João? Deixa eu dizer uma coisa para a senhora, tem muita gente que quer empreender, mas está com o bolso apertado, né? Não tem dinheiro. E como é que vai empreender sem dinheiro? Aí chega a hora que no intervalo entre uma palestra e outra, a gente tem o Crédito Amigo, que veio para tirar a turma do sufoco, certo? E você investir, comprar seus suplementos para vender. Eu estou vendo aqui a turma do Banco do Nordeste. Esse pessoal está ajudando aí. Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. Aí ajuda, aí faz, são juros mais baixos. Como que é essa negociação? Isso aí, a turma está acompanhando a gente. Eles têm um intervalo com o chamado café concreto, é a hora do cafezinho, e eles vão conversar sobre cada situação, certo? Você aborda, olha, eu estou precisando disso, olha, eu posso formar um grupo disso. Então, todas essas características que você aborda em nosso agente do Banco do Nordeste, do Crédito Amigo, e ele vai tirar as dúvidas. E cada um é diferente do outro, né, Aurora? Cada um tem uma particularidade, tem um jeito de fazer, porque quem trabalha com maquiagem pode gastar o tanto que não gasta quem trabalha fazendo pamonha, vestido, né? Do São João. Ou a costureira do São João. Exatamente. Agora diga uma coisa, até quando vocês estão passeando aí fazendo essas capacitações? Olha, até o dia 28, tá certo? A gente tem amanhã Tabajara, que envolve caixa d'água. Sexta-feira, Sítio Novo. Atenção, comerciantes de Sítio Novo. Quer dizer, hoje foi Tabajara, amanhã é Passarinho. Passarinho. Certo, e depois? Sítio Novo na sexta-feira, tá certo? Na segunda-feira vai ser Mercado de Peixinhos até o Areal, mas pode pegar aquele comércio todo ali, vai vender para o São João ou até mesmo aproveitar a temática do dia, que são qualidade no atendimento ao cliente e boas práticas de manipulação de alimentos. É isso que eu queria falar, geralmente é isso, as pessoas saem daqui já com o norte para saber o que fazer. Muito obrigado, viu, pela entrevista, uma boa tarde. Maristela, a gente volta com você. Bom demais para garantir uma renda extra aí nessa época do ano, estamos na expectativa pela festa. E o Galo da Madrugada anunciou hoje a programação do Forrozão do Galo, que acontece nos dias 30 e 31 deste mês. Os shows serão de graça na Praça Sérgio Loreto, no centro do Recife. O evento vai ter uma cidade cenográfica, com xilogravuras de J. Borges e peças de barro produzidas em Tracunhaém pelo artista Clóvis Graciano. A festa também vai contar com a apresentação de quadrilhas juninas e bacamarteiros. Entre as atrações estão Gustavo Travassos, Nena Queiroga, Geraldinho Lins e Capim com Mel. E o NA1 volta amanhã. Você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.